Hi everyone, welcome, it's English time. Oi pessoal, tudo bem? É hora do inglês. No vídeo de hoje a gente vai ter uma aula de gramática. A gente vai aprender sobre as conditionals em inglês, ou mais conhecidas também como as if clauses. A gente vai aprender aqui os 5 tipos de conditionals que existem: zero, first, second, third and mixed conditionals. Então, já vai deixando o seu gostei para mim, se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações e vamos começar. Bom, como dito, o vídeo de hoje vai ser dedicado às conditionals. Aí vem a pergunta: o que são conditionals em inglês? Conditionals ou if clauses são sentenças que falam sobre o resultado de alguma situação hipotética, podendo esta situação ser algo que pode acontecer no presente ou futuro, ou ainda algo que poderia ter acontecido no passado, mas não aconteceu. As conditionals ou if clauses são formadas por 2 sentenças. Tem a if clause, que é a oração condicional que mostra a condição, ou seja, a situação hipotética. E tem a main clause, que é a oração principal que mostra o resultado. Então, as conditionals, elas são formadas por 2 sentenças. Uma delas é a if clause, que mostra a situação hipotética ou a condição, e a outra é a main clause, que é a oração principal que mostra o resultado daquela condição. Neste exemplo aqui, if I pass the exam, I will throw a party, que significa: se eu passar no exame, darei uma festa. Como você pode ver aí, a primeira parte é a if clause, que é a oração condicional, ou seja, é a condição. Qual que é a condição? Se eu passar no exame. E qual que é o resultado da condição? É a segunda parte, que é a main clause. I will throw a party, eu darei uma festa. Então, a segunda parte é a oração principal, que mostra o resultado da condição. Olha, se eu passar no exame, é a condição. Eu darei uma festa, é o resultado, a consequência se a condição ocorrer. Então, as conditionals são formadas por 2 sentenças, sendo a if clause, que é a oração condicional, mostra a condição ou a situação hipotética, e a outra é a main clause, que é a oração principal, mostra o resultado da condição. Observação: a ordem das sentenças não altera o significado. No exemplo que a gente deu, if I pass the exam, I'll throw a party. Se eu passar no exame, darei uma festa. E se eu alterar a ordem das sentenças, ficando I will throw a party if I pass the exam? Viu que eu só inverti a ordem? O primeiro era if I pass the exam, I will throw a party. E o segundo, I will throw a party if I pass the exam, que significa: darei uma festa se passar no exame, né? Se eu passar no exame. Vocês percebem aí que não altera o significado. Tanto faz você colocar a if clause primeiro e a main clause no segundo, ou você coloca primeiramente a main clause e depois no final você coloca a if clause. Não importa a ordem que você colocar, as duas vão expressar o mesmo significado. Então, tanto faz a frase ficar if I pass the exam, I'll throw a party, ou I will throw a party if I pass the exam. As duas vão passar o mesmo significado. No caso aí, como a gente alterou a ordem, a primeira parte, I will throw a party, é a main clause, né, que é a oração principal e expressa o resultado, e a segunda parte é a if clause, oração condicional, que expressa a condição, if I pass the exam. E agora uma observação: quando a oração condicional está no início, ou seja, a if clause, colocamos uma vírgula no final da sentença. Porém, não usamos vírgula quando a oração condicional está no final. Vamos aqui voltar para o exemplo que a gente deu. If I pass the exam, I'll throw a party. Nesse caso aí, a if clause, ou a oração condicional, está aparecendo no início, certo? Ela veio primeiro que a main clause. Nesse caso aí, como ela veio no início, a if clause, né, a oração condicional, eu vou colocar a vírgula no final da primeira sentença. Tá vendo aí que eu coloquei uma vírgula? If I pass the exam, vírgula, I'll throw a party. Mas e se for o contrário? Se primeiro vier a main clause e depois a if clause. Ó, I will throw a party if I pass the exam. Vejam aí que eu não coloquei a vírgula, porque
If I pass the exam, que é a if clause, ou a oração condicional, está no final, então eu não coloco a vírgula. Se ela aparecer no início, a if clause, que é a oração condicional, eu ponho a vírgula no final da primeira sentença. Se eu coloco a if clause, que é a oração condicional, no final, eu não vou colocar a vírgula. I will throw a party if I pass the exam, sem vírgula aí. Darei uma festa se passar no exame. Então, continuando aqui, quantos tipos de conditionals existem? Existem 4 tipos de conditionals e ainda uma bônus, sendo elas a zero conditional, a first conditional, a second conditional, a third conditional, 4 tipos, e tem uma bônus ainda, que é a mixed conditionals. A gente vai aprender todas elas no vídeo de hoje. Vamos começar com a zero conditional. As zero conditionals são usadas quando o resultado da condição sempre irá ocorrer, ou seja, a gente utiliza zero conditionals quando a gente expressa verdades gerais ou hábitos gerais. Vamos aqui para a fórmula e depois a gente vai dar exemplo, vocês vão entender melhor. A fórmula da zero conditional é a seguinte: if mais present simple seguido de present simple. A primeira parte aí, if mais present simple, simboliza a if clause, que é a oração condicional. E a segunda parte, que é formada pelo present simple, é a main clause, que é a oração principal. Lembrando que para fazer uma frase condicional, né, uma conditional, você tem 2 sentenças. A primeira é a if clause e a segunda é a main clause, ou vice-versa. Lembrando que a ordem de qual sentença vem primeiro ou segundo não interfere no seu significado. Então, aqui, na zero conditional, vamos dar um exemplo. If you heat ice, it melts. Que significa, se você aquecer gelo, ele derrete. Nesse caso aí, por que é a zero conditional? Porque é uma verdade geral. Todo mundo sabe, isso é uma verdade universal, que se você aquecer um gelo, ele vai o quê? Derreter, certo? Isso daí é uma verdade absoluta, não tem como você contradizer isso. Então, você utiliza a zero conditional, porque é uma verdade geral. Então, por ser uma verdade geral, a fórmula para fazer essa condicional é o quê? If mais present simple. O hit aí, que é o verbo no caso, ele está no present simple. Então, if you heat ice, it melts. A segunda parte aí, que é a main clause, ela também está no present simple, it melts, ou seja, ela não está no passado nem no futuro, ela está no presente simples. Então, para você formar uma zero conditional, tanto a if clause quanto a main clause vão estar no presente simples. Os verbos vão estar conjugados no presente simples. If you heat ice, it melts. Se você aquecer gelo, ele derrete. Agora vamos para um segundo exemplo. If I drink coffee, I sleep late at night. Que quer dizer, se eu tomo café, durmo tarde da noite. Nesse caso aí, por que é uma zero conditional? Porque eu estou expressando um hábito geral. Isso daí não é uma verdade universal, né? Porque eu estou usando o exemplo de uma única pessoa, né? No caso eu, se eu tomo café, eu durmo tarde da noite. Só que no caso aí, é uma coisa que acontece frequentemente, é um hábito geral, mesmo que seja para uma pessoa específica, é um hábito geral, é uma coisa que acontece frequentemente. Ou seja, sempre quando eu tomo café, vai acontecer o quê? Eu vou dormir tarde. Então, como é uma coisa que acontece frequentemente, um hábito geral, eu vou usar a zero conditional. Então, a primeira parte aí da sentença é a if clause, né? Eu utilizei o if mais o verbo conjugado no present simple. If I drink coffee. E a segunda parte, que é a main clause, o verbo sleep também está conjugado no present simple, porque é assim que você faz uma frase no zero conditional. Os dois verbos das duas sentenças vão estar conjugados no presente simples. If I drink coffee, I sleep late at night. Se eu tomo café, durmo tarde da noite. Lembrando que a ordem das sentenças não altera o significado. Então, eu poderia muito bem dizer I sleep late at night if I drink coffee. Daria na mesma. Durmo tarde da noite se eu tomo café. Tanto faz a ordem. Agora, vamos para a first conditional. As first conditionals são usadas para falar de situações futuras que são mais prováveis ou possíveis de acontecer. Vamos aqui para a fórmula. A fórmula da first conditional é a seguinte: if mais present simple, seguido de will mais infinitive.
A primeira parte aí é a if clause, que é a oração condicional. Você vai colocar o if e o verbo será conjugado no presente simples. A segunda parte, que é a main clause, ou seja, a oração principal é o resultado da condição. Você vai utilizar o will e o verbo estará na sua forma infinitiva. Atenção, a forma abreviada de will é apóstrofo 2 L's. Então, vamos aqui de exemplo. If I go to the beach, I'll swim. Se eu for à praia, vou nadar. Por que nesse caso aí é a first conditional? Porque eu estou falando aí de uma situação futura que é possível que ocorra, é mais provável que ocorra. Por exemplo, eu sei que provavelmente eu vou para a praia. É bem possível que eu vá para a praia. É algo que, provavelmente irá acontecer. Então, eu usei a first conditional, porque eu estou falando de uma situação futura que provavelmente irá ocorrer. É bem possível que irá ocorrer. Então, eu coloco uma condição. Olha, se eu for para a praia, é a minha condição. Qual que é o resultado? Se eu for para a praia, eu vou nadar. If I go to the beach, é a oração condicional, a condição, apresentada. I'll swim é o resultado da condição. Eu vou nadar. E aí, para formar a first conditional, a gente usou na primeira parte if, mais o verbo conjugado no present simple, no presente simples. Então, if I go to the beach, é a primeira parte, a condição. E a segunda parte, que é a oração principal, o resultado, eu utilizei will, lembrando aí que está na forma abreviada, apóstrofo 2 L's, I'll swim ou I will swim, dá na mesma. E o verbo, ele está em sua forma infinitiva, ou seja, ele não sofreu conjugação, que é swim, nadar. If I go to the beach, I'll swim. Se eu for à praia, vou nadar. Esta é a first conditional. Agora vamos para outro exemplo. If she misses the bus, she will be late. Se ela perder o ônibus, ela irá se atrasar. Olha, nesse segundo caso aí, é bem provável que ela, a pessoa que eu estou falando, vai perder o ônibus. É algo que é bem possível de ocorrer e é uma situação futura. Então, assim, se ela perder o ônibus, ela vai se atrasar. Eu estou falando de uma situação futura que é bem provável que irá ocorrer. Então, eu utilizo a first conditional. If she misses the bus, she will be late. Se ela perder o ônibus, ela irá se atrasar ou ela se atrasará. No primeiro caso aí, que é a condição, if she misses the bus, eu usei o if e o verbo foi conjugado no presente simples, No caso aí, está conjugado na terceira pessoa do singular, no presente simples, por causa do she, que é ela, terceira pessoa do singular. Então, if she misses the bus, se ela perder o ônibus. Essa é a oração condicional, é a condição para que algo ocorra. Qual que é o resultado da condição? É a segunda parte aí, she will be late. E aí, para formar a segunda parte, que é a main clause, eu utilizei o will, mais o verbo no infinitivo, que é o be, o verbo to be. She will be late. Ele não está conjugado aí, porque essa é a fórmula para fazer uma first conditional. If she misses the bus, she will be late. Se ela perder o ônibus, ela se atrasará. Agora, nós vamos para a second conditional. As second conditionals são usadas para falar de situações imaginárias presentes ou futuras que são impossíveis ou improváveis de acontecer. Já tem uma diferença aí com a first conditional. A first conditional é usada para falar de uma situação futura que é muito provável que ocorra, é possível que ocorra. Já a second conditional, não, você utiliza mais ela para falar de situações imaginárias, pode ser no presente ou no futuro, mas que são bem improváveis de ocorrer, quase impossível que ela ocorra, ou ainda pode até ser impossível que essa situação imaginária ocorra. Aí eu utilizo a second conditional. Vamos para a fórmula. A fórmula da second conditional é a seguinte: if mais past simple, would mais infinitive. A primeira parte aí, if mais past simple, é a if clause, a oração condicional. Então, eu vou usar o if e o verbo será conjugado no passado simples. A segunda parte já é a main clause, que é a oração principal. Eu vou usar would mais o verbo em sua forma infinitiva, ou seja, o verbo na segunda parte não vai sofrer conjugação.
Atenção, apesar de a frase ser conjugada no passado, não estamos nos referindo ao passado. Lembra que a second conditional a gente faz referência a situações imaginárias referentes ao presente ou ao futuro. Apesar da frase ser conjugada no passado, ela não vai fazer referência ao passado. E uma outra observação é que a forma abreviada de would é apóstrofo D. Então, essa é a forma abreviada de would. Vamos aqui de exemplo. If I won the lottery, I would buy a Ferrari. Se eu ganhasse na loteria, compraria uma Ferrari. Veja aí que eu utilizei essa frase na second conditional. Por quê? Porque é uma situação bem improvável de ocorrer. É uma situação que eu estou falando do presente ou do futuro e é bem improvável de ocorrer. Se eu ganhar na loteria, será que é algo que provavelmente vai ocorrer? Não, porque é muito difícil você ganhar na loteria. Então, é uma situação imaginária, né? Tipo, olha, se eu ganhar na loteria, o que provavelmente não irá acontecer, porque é quase impossível, eu compraria uma Ferrari. E qual que é a if clause aí? É a primeira, ó, é a condição, se eu ganhar na loteria. E a segunda parte é a main clause, né, que é a oração principal, que é o resultado da condição. Se eu ganhar na loteria, eu vou comprar uma Ferrari, é o resultado. E seguindo a fórmula aí, na primeira parte, a gente usou if, mas o past simple, ou seja, o verbo principal foi conjugado no passado simples. O verbo principal é win, que é ganhar, só que aí tá o won porque ele tá no passado, ele foi conjugado no passado. If I won the lottery, e se eu ganhasse na loteria, aí vem a segunda parte, I would buy a Ferrari. Como você pode ver aí, eu utilizei o would, lembrando que está na sua forma abreviada, né, com apóstrofo D, mas a mesma coisa que I would. Então, eu utilizei o would e eu utilizei o verbo principal no infinitivo, que é buy, comprar. Então, ele não foi conjugado. If I won the lottery, I would buy a Ferrari. Se eu ganhasse na loteria, compraria uma Ferrari. Então, esse é um exemplo de second conditional. Agora, vamos para outro exemplo. If I were you, I wouldn't eat this. Se eu fosse você, não comeria isso. Por que isso daí está na second conditional? Porque eu estou falando de algo do presente que é impossível de ocorrer. É uma situação imaginária. Se eu fosse você, por acaso tem como eu ser você? Eu ser outra pessoa? Não, isso é impossível de ocorrer. Então, é por isso que eu uso a second conditional, porque é uma situação imaginária, algo que é impossível de acontecer. E eu estou falando de uma situação presente. Olha, se eu fosse você, agora aqui no presente, eu não comeria isso. Então, a gente utilizou aí a second conditional. E aqui, antes da gente aprofundar mais no caso, tem uma observação. Após o if, você pode usar o were em vez de was, com os pronomes I, he, she, it. Quando você utiliza o if, você pode falar if I were ou você pode dizer if I was. Os dois estão corretos. Você também pode falar depois de if he, she, it were ou if he, she, it was. Então, os dois casos estão corretos. Lembrando que isso é só depois da palavra if. No dia a dia, se você não utilizar if, né, lembrando da aula de verbo to be, você fala I was, he, she, it was. Mas se você utilizar o if, aí você pode falar if I were, if he, she, it were. Ou você pode usar também if I was, if he, she, it was. Então, voltando aqui no caso. If I were you, ou if I was you, I wouldn't eat this. Se eu fosse você, não comeria isso. Como a gente falou, tá na second condition, é uma situação imaginária, impossível de acontecer. E na primeira parte aí, eu usei a if clause, que é a oração condicional. Então, eu usei o if, mais o verbo conjugado no passado. No caso aí, é o verbo to be conjugado no passado. Were, if I were you. E no segundo caso, eu utilizei o would, no caso aí a frase está no negativo, né? Então, wouldn't é a abreviação de would not, né? Mas eu utilizei o would, só que no negativo, mais o verbo no infinitivo, sem conjugação, que é eat, comer. If I were you, I wouldn't eat this. Se eu fosse você, não comeria isso. Observação, em vez do would, você pode utilizar should, might ou could. Para quem lembra lá dos modal verbs, da aula de modal verbs, eu já fiz vídeo aqui no canal, o link está aí na descrição. Você, em vez de would, você pode utilizar outro modal verb, como should, o might ou could.
naquele exemplo lá que a gente deu. Eu poderia substituir o would pelo could. Vamos ver aqui. If I won the lottery, I could buy a Ferrari. Em vez de usar o would, eu utilizei o could aí no caso. Se eu ganhasse na loteria, poderia comprar uma Ferrari. I would buy a Ferrari, que foi o primeiro caso, seria eu compraria uma Ferrari. Nesse segundo caso, como eu usei o could, aí já ficou o sentido de I could buy a Ferrari. Eu poderia comprar uma Ferrari. Você pode substituir, dependendo do caso, né, o would por um outro modal verb, como o should, might ou could. Agora nós vamos para a third conditional. As third conditionals são usadas para falar sobre o passado. Elas descrevem um passado diferente do que realmente ocorreu. Para isso, imagina uma mudança em uma situação no passado e o resultado diferente dessa situação imaginária. Então, as third conditionals, diferentemente das outras, elas vão falar sobre o passado. É algo que é impossível de acontecer, né? Porque ocorreu lá no passado, como que você vai mudar o passado? Não tem como. Então, você vai descrever um passado diferente do que realmente ocorreu. Você, por exemplo, alguma coisa ocorreu no passado. Aí você, tô arrependida, queria que alguma coisa tivesse sido diferente. Aí eu imagino um passado diferente, eu imagino uma situação hipotética, né, imaginária, diferente. Por exemplo, se eu tivesse feito aquilo, teria acontecido isso, entendeu? Vamos aqui para a fórmula. A fórmula da third conditional é a seguinte: if mais past perfect, would mais have mais past participle. A primeira parte aí, if mais past perfect, é a if clause, né, que é a oração condicional, é a condição. E a segunda parte é a main clause, a oração principal, é o resultado da condição, né, que é formada por would mais have mais past participle, que é o verbo principal conjugado no passado do particípio. Lembrando aí que o past perfect é formado pela estrutura had mais past participle do verbo principal. Então, fica if mais had mais verbo principal conjugado no past participle. Então, essa é a fórmula da third conditional. Vamos aqui de exemplo que vai ficar mais claro. If I had studied harder, I would have gotten a higher grade. Se eu tivesse estudado mais, teria tirado uma nota mais alta. Por que aqui eu estou usando a third conditional? Porque primeiro eu estou fazendo referência a uma situação do passado, ou seja, algo que aconteceu lá no passado. Eu já fiz a prova, não tem como eu mudar o passado, né? Então, eu vou imaginar uma situação diferente do passado. Olha, o que aconteceu de fato? Eu tirei uma nota ruim na prova, certo? Isso é o fato, é o que aconteceu. O que eu vou imaginar diferente lá no passado? Se eu tivesse estudado mais lá no passado, eu teria tirado uma nota maior no passado. Tem como eu mudar o passado? Não, não tem como. Eu já tirei minha nota ficou ruim. Mas se eu pudesse mudar o passado, eu teria estudado mais. Porque aí qual seria a consequência disso? O resultado disso? Eu teria tirado uma nota maior. Tá vendo que eu tô falando sobre o passado e tô falando sobre uma situação imaginária, né? Um passado diferente do que realmente ocorreu. Aí eu utilizo a third conditional. E aqui, para formar uma third conditional, eu utilizei na primeira parte, que é a if clause, o if, mais o past perfect. O past perfect é formado do quê? Do verbo auxiliar had, mais o verbo principal conjugado no past participle. Study é o verbo principal, aí está conjugado no past participle. Então, ficou studied. If I had studied harder, I would have gotten a higher grade. A segunda parte aí, que é a oração principal, foi formada por would, mais have, mais o verbo principal conjugado no past participle, que é o verbo get, né? Que a sua forma conjugada no passado do particípio é gotten. Então, I would have gotten a higher grade. Eu teria tirado uma nota mais alta. Qual que é a condição? Olha, se eu tivesse estudado mais, é a condição. Qual que seria o resultado dessa condição? Eu teria tirado uma nota mais alta. E aí, no caso, estou referindo ao passado. If I had studied harder, I would have gotten a higher grade. Lembrando também que não importa a ordem que você coloca as sentenças.
não altera o significado. Então, eu posso falar também I would have gotten a higher grade if I had studied harder. Tanto faz, não altera o significado. Teria tirado uma nota mais alta se eu tivesse estudado mais. Atenção! A forma abreviada de had é apóstrofo D. Aí você deve estar se perguntando, mas a forma abreviada de would também não é apóstrofo D? Sim, as duas têm a mesma forma abreviada. Então, você precisa se atentar ao contexto para saber quando que o apóstrofo D faz referência ao would e quando que faz referência ao had. Então, naquele exemplo que a gente deu, como que ficaria a forma abreviada? If I'd studied harder, I'd have gotten a higher grade. Olha aí que eu utilizei a forma abreviada nos dois casos. Só que no primeiro caso, esse I'd faz referência a I had, if I had studied harder. E no segundo caso, esse I'd faz referência a I would have gotten a higher grade. Tanto had quanto would, a forma abreviada é apóstrofo D. Vamos de outro exemplo. If he had practiced more, he wouldn't have lost the game. Se ele tivesse praticado mais, não teria perdido o jogo. Aí, por que eu usei a third conditional? Porque eu estou fazendo referência a um passado e eu não posso mais alterar o passado. Então, eu estou fazendo uma situação imaginária com um passado diferente. Olha, qual que é a verdade? O que aconteceu de fato? Ele perdeu o jogo. Essa é a verdade, esse foi o fato que ocorreu. Ele perdeu o jogo. Não tem mais como eu mudar isso. Isso ficou no passado, ele perdeu o jogo. Então, o que eu posso fazer? Imaginar um passado diferente. Imaginar uma mudança no passado. Olha, se ele tivesse praticado mais, é a condição lá no passado, ele não teria perdido o jogo lá no passado também. Mas é uma situação imaginária, né? Um passado diferente que eu estou criando. Não tem mais como eu mudar o passado. Por isso, então, que eu utilizo aí, no caso, a third conditional. If he had practiced more, he wouldn't have lost the game. Se ele tivesse praticado mais, não teria perdido o jogo. E aí, no caso, a primeira parte, que é formada pela if clause, que é a oração condicional, eu utilizei o if, mais o past perfect. O past perfect é formado pelo verbo auxiliar had, mais o verbo principal conjugado no passado do particípio. O verbo aí é o practice, e está conjugado no passado do particípio. If he had practiced more. Se ele tivesse praticado mais. E a segunda parte da sentença é a main clause, que é a oração principal, que é formada pelo would, no caso aí está wouldn't, porque a frase está no negativo, é a abreviação de would not. Então, wouldn't mais have mais o verbo principal conjugado no passado do particípio, que é o verbo lose, perder. Aí tá lost porque tá conjugado no passado do particípio. Então, if he had practiced more, he wouldn't have lost the game. Se ele tivesse praticado mais, não teria perdido o jogo. E aqui agora vem uma curiosidade para quem assistiu o meu último vídeo que eu fiz inglês com filmes. Eu fiz um vídeo ensinando inglês com o filme Avatar. E lá teve uma frase que o personagem falou que foi exatamente essa aqui. I would have been screwed if you hadn't come along. Para quem viu o vídeo deve lembrar que ele fala, eu estaria ferrado se você não tivesse aparecido. Essa frase aí, se vocês repararem, ela está na third conditional. É uma frase que faz referência ao passado. O que acontece? Para quem lembra do vídeo, a mulher lá, ela tinha salvado o cara de uns animais lá da floresta. Então, ele está imaginando um passado diferente. Olha, se você não tivesse aparecido, eu estaria ferrado. Imaginando, nossa, se você não tivesse aparecido e me salvado, eu estaria ferrado, né? Aqueles bichos iriam, sei lá, me matar, acabar comigo. Então, essa frase aí está no third conditional, fazendo referência a um passado, a uma situação imaginária se tivesse ocorrido um passado diferente. E no caso aí, ele inverteu a ordem, né? Ele colocou primeiro a main clause, né? Que é a oração principal, e depois é que ele colocou a if clause, que é a oração condicional. Então, no caso aí, a if clause vem depois, foi utilizado o if, mais o had, no caso aí tá no negativo, né? A abreviação de had not. E foi utilizado o verbo principal conjugado no passado do particípio. O verbo principal é come. O passado do particípio de come é come também. Então, if you hadn't come along, é a if clause. E a primeira parte é a main clause. I would have been screwed. Ele utilizou para formar a main clause would mais have
mais o verbo principal conjugado no passado particípio, que é o verbo to be. O passado particípio do verbo to be é been. I would have been screwed if you hadn't come along. Eu estaria ferrado se você não tivesse aparecido. É um exemplo de third conditional. Agora nós vamos para a última conditional que a gente vai aprender, que é a mixed conditionals. As mixed conditionals nada mais são do que duas condicionais misturadas. Geralmente mistura-se a second com a third conditional. São usadas quando queremos misturar o passado com o presente, seja uma condição do passado que afetaria um resultado no presente ou uma condição do presente que afetaria um resultado no passado. Então, as mixed conditionals nada mais são do que uma mistura de duas condicionais. Normalmente, a gente vai misturar a second com a third conditional. Então, o que acontece? Eu vou misturar o passado com o presente. Pode ocorrer duas situações. Ou uma situação do passado poderia afetar o meu presente, ou ainda o meu presente poderia afetar uma situação do passado. Vamos ver aqui a fórmula. Vamos analisar primeiro o passado fazendo interferência no presente. Então, a gente vai ver a fórmula da mixed conditionals, past interferindo no present, né? Então, como que fica a fórmula? If mais past perfect mais would mais infinitive. A primeira parte aí é a if clause, que é a oração condicional, que vai mostrar uma situação do passado. E a segunda parte é a main clause, oração principal, que vai mostrar um resultado do presente e é formado pelo would mais o verbo no infinitivo. Vamos de exemplo aí que vocês vão entender melhor. If she hadn't met Joe, she would be happier now. Se ela não tivesse conhecido Joe, seria mais feliz agora. O que acontece? Vamos imaginar que existe uma pessoa, uma mulher, que conheceu um cara chamado Joe. Depois que ela conheceu esse cara, sei lá, começou a namorar ele, e aí esse cara vive irritando ela, traindo ela, gritando com ela, os dois vivem brigando. Ela está super infeliz no relacionamento dela agora, porque esse cara não a trata bem. Aí vem uma pessoa e imagina uma situação hipotética. Nossa, se ela não tivesse conhecido Joe lá no passado, uma coisa que aconteceu no passado, ela estaria mais feliz agora, no presente. Tá vendo que eu misturei passado com presente? Então, essa é a mixed conditionals. Eu estou falando de uma situação hipotética, né? Uma condição lá do passado, um passado imaginário, né? Porque, na verdade, ela conheceu o Joe, e por isso que ela tá triste agora, ela tá infeliz. Mas eu tô imaginando um passado diferente. If she hadn't met Joe, se ela não tivesse conhecido o Joe, o que afetaria isso no presente? Qual seria o resultado atual? Ela seria mais feliz agora. She would be happier now. Estou misturando uma situação hipotética do passado que afetaria ter um resultado diferente no presente. No caso aí, na primeira parte, a gente fez a if clause, que é a oração condicional, é a condição para que algo acontecesse, qualquer condição, se ela não tivesse conhecido Joe. Para isso, eu utilizei o if mais o past perfect. Lembrando que o past perfect é formado pelo verbo auxiliar had. No caso aí tá no negativo, então esse had é a abreviação de had not, mas eu utilizei aí o had mais o not por estar no negativo. E depois, em seguida, vem o verbo principal conjugado no passado do particípio, que é o verbo meet, conhecer, né? No caso aí tá met porque ele foi conjugado no passado do particípio. Então, if she hadn't met Joe, she would be happier now. Aí eu já estou usando a main clause, oração principal. Ela seria mais feliz agora. E para formar essa oração principal, que é o resultado da condição, que está se referindo aí no caso ao presente, eu utilizei o would mais o verbo no infinitivo, que é o verbo to be. Não sofreu conjugação, está no infinitivo. She would be happier now. Esse é um exemplo de mixed conditionals. If she hadn't met Joe, she would be happier now. Se ela não tivesse conhecido Joe, seria mais feliz agora. E no caso aí, eu estou usando uma situação onde o passado, um passado imaginário, afetaria o presente. Mas lembra que eu falei que também existe a mixed conditionals, onde uma situação do presente poderia ter afetado o passado, né? Ter tido um resultado diferente no passado. Vamos aqui para a fórmula da mixed conditionals, onde o present faz interferência no past. Bom, a fórmula é a seguinte: if mais
past simple mais would have mais past participle. A primeira parte aí, if mais past simple, é a if clause, oração condicional, é a condição. E a segunda parte, would have mais past participle, é a main clause, é a oração principal, é o resultado da condição. A primeira parte aí, ela vai fazer referência ao presente. E a segunda parte, a main clause, vai fazer referência ao passado. Vamos de exemplo para facilitar. If I knew how to cook, I would have invited them to dinner. Se eu soubesse cozinhar, os teria convidado para jantar. Com essa frase, eu já sei que a situação atual, né, a verdade é que eu não sei cozinhar. Por isso que eu não chamei ninguém para jantar lá em casa, né? Eu não cozinhei para ninguém. Você imagina, por exemplo, uma situação onde eu, sei lá, há uns 2 dias atrás, eu encontrei uns amigos. E aí, eu não chamei eles para jantar lá em casa porque eu não sei cozinhar. A situação ocorreu lá no passado. Olha, eu poderia ter chamado eles para jantar, né, uns 2 dias atrás, mas não chamei porque eu não sei cozinhar. Como que eu poderia imaginar essa situação diferente? Se eu soubesse cozinhar, olha, presta atenção aí, que eu tô falando de uma situação do presente. Se eu soubesse cozinhar, observe que aí, no caso, a condição presente também existiria, né, hipoteticamente no passado. Se eu soubesse cozinhar no presente, né, eu saberia cozinhar 2 dias atrás. Então, o presente afetaria o passado, certo? Também existiria no passado. Então, se eu soubesse cozinhar, eu teria convidado eles para jantar lá em casa. E aí eu já estou fazendo referência a um passado. Olha, eu não convidei, ficou lá no passado. Mas se eu soubesse cozinhar uma situação do presente, afetaria o meu passado, porque eu teria chamado eles para jantar lá em casa. É uma mixed conditions, porque eu estou misturando o presente com o passado. E no caso aí, a oração condicional, que é a if clause, é a primeira aí, né? A gente utilizou o if, mais o verbo principal conjugado no passado simples, que é knew, é o passado de know, né? Que é saber. If I knew how to cook, se eu soubesse cozinhar, essa primeira parte é a condição. A segunda parte é o resultado da condição, é a oração principal, a main clause. I would have invited them to dinner. Aí eu utilizei aí o would, mais o have, mais o past participle, que é o passado participio do verbo principal. Aí, no caso, o verbo principal é invite, que é convidar, tá? No passado participio. I would have invited them to dinner. Eu os teria convidado para jantar. É um exemplo de mixed conditionals. If I knew how to cook, I would have invited them to dinner. Se eu soubesse cozinhar, os teria convidado para jantar. Então é isso, pessoal. Essas foram as 5 conditionals que a gente aprendeu hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei para mim, se inscrever no canal, ativar o sininho para novas notificações, comentar aí embaixo o que você achou e muito obrigada por assistir. Thanks for watching. Bye bye. Tchau, tchau.